Olá, seja muito bem-vindo. E nós estamos no curso de Direito para Microempreendedores. Esta é a aula de número 13. E esta aula nós vamos tratar sobre a empresa e seus clientes. Aula importantíssima. Essa aula é muito importante porque o cliente, de certa forma, é o foco do negócio. Porque se nós não atendemos as demandas que os clientes exigem para o mercado que nós atuamos, nós não vamos vender. E se a gente não vende, não tem negócio. Então, é um dos pontos mais importantes, mesmo para o nosso estudo jurídico, que é a questão dos clientes. Dito isso, qual que é a importância estratégica dos clientes? Toda empresa tem como objetivo o lucro, mas quem propicia esse lucro para as empresas são os clientes, sendo eles o principal foco de atenção e de busca, porque o dinheiro não vem sozinho para a gente, né? Quem tem que fazer o pagamento é o cliente. E aí nós sempre ouvimos aquela máxima, né? O cliente tem sempre a razão. E na verdade não é bem assim, né? O cliente não tem sempre a razão. Mas com a chegada já antiga, claro, do Código de Defesa do Consumidor, entendemos que o cliente começa a ter um pouco mais do que razão, começa a ter direitos. E aí é importante para que a gente entenda não só esses direitos, mas tudo aquilo que envolve o nosso cliente, entender o perfil dele. Porque na verdade nós não atendemos a todo o público aberto. Óbvio que a gente está disponível para todo o público, mas um comércio, por exemplo, vai atender um público específico. Se eu vendo bola de tênis, não adianta entrar um atleta de jogador de basquete, que eu não vou conseguir atender com nada de basquete. Eu sei que é um exemplo meio simples, simplório demais, mas a abrangência vai de acordo com a especificidade do seu produto. Então, por exemplo, se eu vendo pão, é mais fácil eu vender pão. Quem gosta de pão vai lá e compra. Mas se eu vendo botas de segurança como o EPI, eu vou vender apenas para quem procura esse produto. Então, o mercado é mais restrito. Então, eu preciso entender como meu cliente se comporta frente às questões jurídicas, às questões do produto, a preço e como eu me porto em relação a ele para evitar problemas jurídicos. E para isso, nós temos que conhecer realmente o perfil desse cliente. Então, se nós estamos diante de um cliente final, podendo ser até outra empresa, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Se não, aplica-se o Código Civil e vou explicar por quê. E a explicação está aqui, justamente no Código de Defesa do Consumidor. Vou voltar aqui só para você saber. Esta lei está no site do Planalto, no Senado, de diversos lugares. Gosto de trazer nos vídeos a página da internet, porque em tese é o que tem de mais atualizado. Se houveram mudanças recentes na lei, em tese já estariam aqui. Então é a Lei 8.078 de 1990 e nós vamos direto para o artigo 3º para entender o que é fornecedor. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ou seja, um ente público, se presta serviços a depender das considerações e configurações desse negócio, pode se transformar num fornecedor e aplicar à população Código de Defesa do Consumidor. Mas isso é específico. Sendo nacional ou estrangeira, pode ser inclusive um ente despersonalizado, não tem nem toda a estrutura de uma empresa, e que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação e prestação de serviços. Tudo isso aqui é um rol que, apesar de ser aparentemente taxativo, me parece ser mais exemplificativo. Se não há um verbo que está aqui, mas ele é comerciado, e ele está gerando lucro para alguém, ele está negociando algo com alguém, pode ser que se enquadre como fornecedor também. E aí eu vou voltar aqui só para a gente entender, olha, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço. E aqui é a palavra mais importante, destinatário final. Porque aqui eu estou dizendo que tipo de cliente que é consumidor. Então, só voltando aqui um pouco no nossa apresentação. Quando é destinatário final, vai se valer do Código de Defesa do Consumidor. Se não, é o Código Civil. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil. Se eu, por acaso, estou comprando, eu sou um escritório de advocacia, estou comprando copinhos de água ou de café e estou colocando ali na mesa para os funcionários usar, ou até para um cliente tomar. Eu não vendo copinho de café, certo? Então ali eu sou consumidor. Por quê? Porque eu não vivo disso. Agora, se eu por acaso estou comprando, eu sou uma papelaria e eu estou comprando papel do fornecedor para revender para clientes, então eu não sou o cliente final. Eu sou o intermediário. Então, como esse produto vai sair das minhas mãos para um terceiro e isto é parte do meu negócio, eu já não sou o consumidor. Eu estou na cadeia de fornecedores e eu sou mero cliente do meu fornecedor. E nesse caso não é o Código de Defesa do Consumidor, e sim o Código Civil. E isso implica em diversas mudanças na lógica e na sistemática quando se diz respeito ao que é lei
e no que tem de princípios e institutos envolvidos nessa relação. Aplicação aqui, pessoa física comprando para uso próprio, é CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Pessoa jurídica comprando insumo para produção, não se aplica em regra. Pessoa jurídica comprando para uso próprio, pode ser considerada, dependendo da hipossuficiência. Por exemplo, se eu compro um ar-condicionado para o meu escritório, eu conheço tecnicamente ar-condicionado? Não, a minha profissão é a advocacia. Até posso conhecer um pouco disso por curiosidade, até posso ter um currículo disso, mas não é a minha área de expertise. A minha empresa, da qual eu sou sócio ou administrador, não tem como expertise ar-condicionado, e sim direito. Neste cenário, a gente entende que essa hipossuficiência que a gente vê na lei, ela é técnica. Eu não consigo discutir de igual para igual com um técnico de ar-condicionado que entende detalhes. Se ele pegar uma peça na mão, fizer assim, né? Isso aqui quebrou. Vamos pôr aqui na câmera. Eu vou olhar, não sei nem o que é isso. Ele sabe, vai falar que isso aqui é o disjuntor da repimboca que liga ali. E aí ele vai falar, isso custa R$200, senão não vai funcionar seu ar. O que eu vou fazer? Vou falar, não, isso aqui não é bem assim, porque... Não sei, tá bom, você falou, tá falado, eu tenho que acreditar. Tá aqui os R$200, põe meu ar para funcionar. Percebe que eu tenho uma certa relação aqui prejudicada na igualdade, na hipossuficiência, ele sabe mais do que eu. Então, para que eu tenha uma forma de equalizar essa relação, o Código de Defesa do Consumidor me chama de hipossuficiente e me dá algumas garantias. Percebe como é importante, então, eu definir se é uma relação de consumo ou não? Já no Código Civil, isso é mais brando. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos vários institutos protetivos para o consumidor. Então, depende dessa questão da hipossuficiência. Seguindo, então, nesta relação contratual, quando a empresa conhece bem o perfil do cliente, ela consegue, então, ajustar os contratos dela para o nível de entendimento e sofisticação desse cliente, garantir que cláusulas importantes não sejam consideradas abusivas ou nulas por falta de clareza. Então, eu vou desenvolver um contrato que esteja bem alinhado com os objetivos do negócio e também pensando no consumidor. Pensar no consumidor não é simplesmente você dar um agrado para ele, porque você quer ser um bom fornecedor. Na verdade, é uma exigência legal, porque a falta de clareza, de transparência no teu trabalho pode ser um prejuízo muito grande se isso chegar a lesar o consumidor. E é o que nós vamos continuar vendo aqui na sequência das nossas transparências ao longo do curso. Um bom exemplo seria um contrato padrão para um consumidor final, que ele tem que ser bem mais didático, mais transparência. E essa transparência, ela tem que ficar de olho em alguns princípios e artigos do Código de Defesa do Consumidor. E nós estamos aqui falando do princípio da boa-fé objetiva e dever de informação. Vamos olhar lá no artigo 6º, inciso 3, depois o 46. São direitos básicos do consumidor, o 3 aqui, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes, preço, bem como sobre os riscos que apresentam. E aí, olhando aqui outro artigo que é o 46, vamos lá, aqui eu vou fazer uma busca que é mais rápido, né? Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, e aí tem uma condição, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Isso é muito importante. Ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. E se eu mantiver um contrato assim, o 47 deixa claro o que vai acontecer. Cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor quando houver dúvida do que se trata. Então, aquilo que eu fiz pensando para mim, vira em favor do consumidor quando algo não está claro. Então é muito importante a boa-fé objetiva e o dever de informação por conta disso. E aí vamos em frente. Qual é a questão aqui importante? A responsabilidade objetiva ou subjetiva é algo muito sensível. Veja que isso é importante a gente estudar porque a responsabilidade civil é, na verdade, um instituto que fala do dever de indenizar e do direito a uma indenização por parte daquele que foi lesado. E é importante a gente estudar isso por quê? Porque existem dois tipos de responsabilidade civil, ou seja, dois tipos de discussão que levam a uma indenização. A responsabilidade civil objetiva e a subjetiva. E aí nós temos no Brasil e no mundo, várias teorias, menor, maior, mas enfim, eu não vou entrar no mérito agora, mas eu vou só fazer uma breve e simples explicação para a gente entender o contexto aqui sobre a empresa e os seus clientes. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, via de regra, a gente obedece o parâmetro da responsabilidade civil objetiva. E o que significa ser objetivo? Significa que se há um dano e sabe-se quem causou o dano, pronto, há o dever de indenizar. Então, tem um problema, tem quem fez, paga, resolve e acabou. A subjetiva envolve um estudo mais abrangente.
se realmente houve culpa, as questões que envolvem toda essa relação. Então, no caso do Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade civil objetiva, que ela é muito mais pró-consumidor, porque basta provar que tem a relação de consumo e que houve o dano mediante a prestação de serviço ou a entrega ou o produto em si ofertado pelo fornecedor. Então é muito importante entender isso porque eu não quero dar essa garantia, eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo. Lembre-se que é uma lei que protege o consumidor e você pode estar ferindo uma lei dessas caso você opte por não atender essas demandas. E aí, seguindo aqui então, no direito do consumo, que é na lei do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade ela é objetiva. Como eu disse, basta que haja defeito e dano, não importa a culpa. E vamos então olhar aqui os artigos que estão comentados. Artigo 12, responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. É a seção que nós estamos discutindo. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador, ou seja, toda a cadeia, respondem, independente da existência de culpa. Pronto, aqui já está dizendo que é objetiva. Essa é a frase que importa. Pela reparação. Então, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, ou seja, tudo aquilo que envolve a cadeia de construção de entrega do produto ou do serviço. E, inclusive, por falta de informação, informações suficientes, inadequadas sobre a utilização. Então, mesmo que o produto tenha qualidade perfeita, se for mal explicado como usar, também aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aí, gente, olhando então novamente para a lei, nós temos o artigo 14. Vamos lá olhar o artigo 14 então, o que é que ele nos diz. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, novamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços e informações suficientes inadequadas sobre a fruição de riscos. Então aqui nós estamos falando fornecedor de serviços e no artigo 12, produto. Só para deixar claro essa distinção entre produto e serviço. Então, é muito importante saber qual é com quem nós estamos lidando, se é um consumidor ou não, para entender o grau do risco jurídico da negociação. Isso não implica dizer que a gente tem que fugir do Código de Defesa do Consumidor, não tentar caracterizar uma venda dessa forma, ou tentar não vender para o produto para o consumidor final. Na verdade, a gente tem que adequar o nosso negócio para amenizar e mitigar esses riscos que podem surgir nessa relação. Então é muito importante estar sempre de olho se o seu produto atender às demandas, às exigências, tanto da lei quanto do próprio produto em si, para que você tenha uma boa relação com o seu cliente. A bem da verdade, quando você tem um problema nessa relação, já é um prejuízo do negócio. E aí aqui vai ter uma extensão jurídica. Então é uma outra camada adicional de prejuízos e problemas que você pode ter para uma prestação ruim ou uma venda feita de um produto de baixa qualidade, por exemplo. Então é bom você olhar a qualidade do que você entrega também. Se você mexe com o comércio de alimentos, verificar a validade das coisas, sempre ficar de olho se está tudo dentro das especificações, porque basta um problema um pouquinho fora da curva que pode prejudicar o negócio que já não tem um respaldo financeiro muito grande. Então, muito cuidado com isso. Qual que é a influência na política de garantias e devoluções quando há problemas no produto? Você tem que olhar para esse perfil. Se é direito do consumidor, ele tem o direito ao arrependimento, do artigo 49, que nós vamos já passar. Se é uma empresa, a gente tem que olhar as cláusulas contratuais que foram pactuadas entre as partes. Não há o direito de arrependimento, a menos que esteja nesse contrato. Então, conhecer o cliente evita você aplicar garantias desnecessárias ou o contrário, deixar de cumprir uma obrigação legal e sofrer sanções na justiça. Então, olhando aqui novamente para a lei, agora para o artigo 49, nós estamos diante do seguinte cenário. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias à conta da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que, qual é a condição? A contratação do fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. E aí vem o parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto no artigo, valores pagos eventualmente a qualquer título durante o prazo de reflexão, então esses 7 dias é um prazo de reflexão, eu explico já o que significa, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Muitos esquecem da correção da atualização monetária. Então essa frase, direito de arrependimento, prazo de reflexão, que são esses 7 dias, veja que o que é uma reflexão? É algo íntimo. Então se é íntimo, em tese eu não tenho que dar explicação para o momento em que, dentro de 7 dias, eu estou devolvendo um produto. Então, vou pegar aquele mesmo exemplo. Comprei esse item qualquer aqui. Comprei pela internet. Lembre-se, tem que ser remoto, não pode ser dentro da loja. Se eu fui na loja, peguei, escolhi, olhei, eu não tenho esse direito. Mas comprei por telefone, por correio, catálogo, pela internet, eu tenho. Qualquer coisa que comprou pela internet,
tem esse direito de devolver em 7 dias. Então, quando alguém fala, se você comprar o produto e não gostar, te dou 7 dias para ver o dinheiro de graça, você não vai ter nenhum prejuízo, eu pago na hora. Ele está nada mais, nada menos do que te devolvendo o que a lei exige que ele faça. Então, não é graça, não é marketing algum das pessoas. Então, quando ele fala isso, ele já pensa, esse cara quer me enganar, hein? Porque ele não está te dando nada, ele está só cumprindo a lei. Então, certo ele avisar. Se em 7 dias você não gostar, fique tranquilo que nós vamos obedecer o seu direito legal de devolver nesse prazo sem nenhuma justificativa. Esse é a pessoa honesta que está te dando isso, explicando isso, mas deixando claro que é a lei que faz isso. Porque senão dá a impressão que é o que a lei exige, se transformou num benefício que ele dá porque ele confia no produto dele, e não é bem isso. Então o prazo de reflexão é o seguinte, você comprou pela internet, em 7 dias você não gostou, você simplesmente entra em contato com a loja e devolve o produto. Na embalagem, nas condições que chegaram. Claro, pode ter alguma rasura na caixa, não tem problema. A embalagem pode sofrer uma pequena rasura. O problema é que você tem que devolver como ele chegou o produto, né? Então você não pode quebrar ele inteiro e devolver em 7 dias, que aí a loja não vai aceitar. Mas recebeu, não quer, 7 dias, devolve. E então, seguindo, quais são os riscos de práticas que se transformam em obrigações contratuais? Aqui é aquele caso de a gente começar a fazer pequenas concessões aos nossos clientes recorrentes e isso vira uma obrigação, por exemplo. Esse é um exemplo. Tá? Então, o perfil do cliente, como aqui diz, orienta a empresa sobre o grau de expectativa legítima. Ou seja, quando você está oferecendo algo, o cliente ele espera receber o quê? Então, ele vai gerando expectativas. Então, um cliente recorrente de valor alto pode ter uma expectativa de vantagens, mesmo que não formalizadas, e acabam se tornando obrigação tácita, gerando risco jurídico. Quanto maior a relação e o perfil do cliente, maior o risco de formação de vínculos contratuais implícitos. Ora, é um exemplo simples. Eu sou uma fábrica de um produto em grande escala. Eu tenho um cliente que compra muito todos os meses. Então, sempre que eu posso, veja, sempre que eu posso, eu antecipo o prazo de entrega. Então, eu combinei com ele em contrato uma entrega em 10 dias e eu tenho mandado em 5. Por quê? Porque está sendo possível mandar em 5. Então, no contrato diz 10 dias, mas eu tenho mandado paulatinamente 5 dias para agradar aquele cliente. Eis que com uma demanda fora da curva muda esse cenário e eu não consigo mais entregar nos 5. Aí eu vou me recorrer ao contrato. Mas eu prometi em 10. E eu começo a mandar de novo nos 10. E o cliente começa a chiar. E ele tem razão. Se você está dando um benefício constantemente ou com uma certa frequência a um cliente e isto é um benefício que ele pode entender como uma obrigação que você acabou assumindo mesmo sem falar, afinal você está mandando, se torna o que chama-se de obrigação tácita. Subentende-se que se todo mês você manda com 5 dias de antecedência, no mês que vem vai vir também. Aí não vem e aí gera uma expectativa frustrada. Então muito cuidado com essas pequenas concessões que nós fazemos às vezes para agradar um cliente ou outro. Veja se isso não está sendo recorrente para que ele não vá esperando isso. Quer um exemplo? Você tem aquela pipoca na frente da escola. E aí você vê aquela pessoa que passa toda vez. Aí você fala, depois você me paga. Você tem dó da pessoa, né? E ela é uma pessoa que tem sempre mal vestida. Você fica achando que ela não tem condição. Você fica com dó e não, depois você me paga. Aí ela volta na outra semana. Depois você me paga. Aí ela está passando todo dia. Depois você me paga. Um dia ela para com a BMW X6 na porta da sua pipoqueira e fala, uma pipoca aí. Aí você vai falar, R$10. Fala, mas você me dá não? Você me deu, por que está cobrando agora? Aí você fala, caramba, né? Esse exemplo é meio esdrúxulo, mas percebe como sempre fazer algo vai gerar uma expectativa no outro. Então ele tem que tomar muito cuidado com as expectativas, porque no direito do consumidor isso se torna lei, se torna uma obrigação tácita. E aí o cliente pode exigir que você continue fazendo aquilo, a depender da situação que está ocorrendo. Então é só uma situação que a gente tem que ficar de olho, tá? Adequações das comunicações e publicidade. Conhecer o perfil do seu cliente também evita práticas publicitárias abusivas ou enganosas. Ajustar a linguagem, a forma de apresentação do produto e serviço para atender o público que você está lidando. Então, por exemplo, o público desse canal é direito, sem mistérios, sem juridiquês. Então, a minha linguagem é evitar termos latins, evitar termos técnicos demais. Então, existe uma preparação não só para ensinar o conteúdo, mas para eu enxugar tudo aquilo que se aprende na academia de quem estuda na faculdade de Direito. Porque, de fato, há muitos princípios aqui que são falados e eu uso os termos não técnicos. Então, se você for conversar com um advogado e ele começar já juridiquês,
a gente vai ter dificuldade. Porém, se ele souber explicar sem o juridiquês, você vai entender com muito mais fluidez o que ele está dizendo do que ele imaginaria. Este é o objetivo do curso. Então, eu pensei nisso e conheço, então, qual a forma de apresentar o produto e o serviço, e eu tenho que evitar práticas publicitárias enganosas. Ou, por exemplo, prometer algo e não entregar, né, para atrair o cliente. Vamos aos artigos aqui que ele falou, então, só para a gente entender como é que isso se forma na lei. Veja que interessante, né? Até então, em outras matérias, pouco eu usei artigo, né? Eu uso um artigo ou outro, uma lei ou outra. Você que está fazendo o curso aula, você que está vindo aqui desde a aula de inaugural até agora, chegando na aula 13, você viu que eu uso artigos, mas eu tenho acentuado um pouco mais. Eu estava usando menos. Porque no começo, a gente usa menos lei e mais institutos, mais princípios. Então, nós vamos aumentando gradativamente o uso de leis e o uso de teorias, doutrinas. Por quê? Porque subentende-se que se você está vindo desde o vídeo 1, você está pegando bem o conceito do que está vindo, então já está entendendo mais esses artigos. Então o que eu peço para você, se você chegou de paraquedas no vídeo 13, não precisa parar tudo e voltar para o primeiro vídeo não. Agora não, termine de assistir esse, mas eu recomendo fortemente que você volte lá atrás, que lá eu explico a formação da lei, explico a ordem das coisas, explico o judiciário. Então a gente começa o curso desenvolvendo primeiro uma lógica básica do que é o direito, para você saber lidar com quem está falando na aula 13, por exemplo. Tá bom? Então volta lá, assiste, você não vai se arrepender, vai fazer muita importância se você está com dificuldade de acompanhar um pouco essa aula aqui. Tá bom? Então vamos lá, voltando, fiz esse pequeno corte, voltando aí para o artigo 36. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal. Ou seja, você está vendendo A e tem que ser mostrado A de forma fácil e imediata. Não tem que fazer, sabe, toda aquela volta ali para você falar que é outra coisa e no fim está entregando A. O fornecedor na publicidade, parágrafo único, tá? De seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Ou seja, ele tem que mostrar e provar por que ele está falando, por exemplo, que a fritadeira dele chega a 100 graus, não pode chegar a 70 só. Tem que mostrar dados técnicos, pesquisas, termômetros, tudo calibrado, tudo mais, para mostrar que realmente ela chega nos 100 graus. E aí aqui é um parágrafo bem taxativo. Proibida propaganda enganosa ou abusiva. Explica aqui o que é enganosa. Qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que seja inteira ou falsamente parcial que seja, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aqui é importante ressaltar, por exemplo, a questão de produto vegano, mas ele contém alguma proteína animal ali embutida. O que eu faço? Eu abro mão de dizer que tem isso aí. Falo, não, é vegano. Eu estou induzindo o público. Ou seja, eu não preciso nem dizer que ele é vegano. Eu posso falar, produto de origem vegetal. Eu não pus nem que é 100%, nem falei que é animal. Veja que é um termo que você fala, subentende-se que é um produto vegano. Mas por omissão eu não disse ali que tem proteína animal. Ainda que em pequenas quantidades. Eu não avisei. Eu estou enganando um vegano que ele está comendo algo 100% vegetal, tendo proteína animal no meio envolvida. Então é importante entender que, veja, eu fiz uma pequena omissão, mas meu produto já tem aqui uma propaganda enganosa. E se isso ficar registrado, declarado, o produto pode ser removido do mercado, pode ter que passar por adequação, ressarcir todo mundo que consumiu de alguma forma, né, sentiu lesado por isso. Então veja que um dano é complicado. E no Código de Defesa do Consumidor, veja que um produto, por vezes, ele é disseminado a larga escala. Então o dano ele é como uma onda. Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, né? E aí, seguindo, olha, o que é propaganda, então, abusiva? Então, o parágrafo 1º do artigo 37 fala de enganosa. O segundo fala de abusiva. É aquela publicidade discriminatória, de qualquer natureza, que fale de violência, explora medo, ou até superstição, aproveita a deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valor ambiental, ou que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou segurança. Então aqui é um rol mais aberto, né? Mas é algo que pode causar problemas às pessoas. Então é muito importante a gente saber essa diferença, porque às vezes a gente pode confundir enganosa com abusiva. Então a gente vê uma propaganda que causa algo que é abusivo e fala, essa propaganda é enganosa. Na verdade, nós estamos querendo dizer o contrário, que ela é abusiva. Aí diz aqui, para os efeitos desse código, no parágrafo 3º, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Aqui é exatamente o exemplo do produto vegetal que tinha proteína animal e não foi indicada.
Indo adiante, o valor percebido versus o preço. Aqui é importante a gente destacar que há uma diferença muito grande entre o valor percebido e o preço que é pago. Não é só uma questão de marketing, mas também tem implicações jurídicas, porque cria expectativas e riscos legais. Que o valor percebido gera uma expectativa, e quando que está ligada com a qualidade, a funcionalidade do produto desse bem ou serviço. Então imagina que você está vendendo um produto que se diz robusto. A pessoa compra com a expectativa que seja algo bem resistente, e aí você recebe algo que é bem frágil. Então isso prejudicou a pessoa, porque ela comprou pela robustez. Então se a percepção desse cliente foi induzida pela publicidade ou promessa, mesmo que não fale em contato nenhum, pode obrigar o fornecedor a devolver o dinheiro, pode obrigar o fornecedor a entregar um desconto para o cliente pela essa diferença da qualidade do produto, ou então ser punido pela propaganda enganosa. Então toda informação ou publicidade tem que ser suficiente para que se entregue exatamente o produto ali que seja vendido. E aí vamos ao artigo 30 aqui, para explicar melhor. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Aqui é o seguinte, estou vendendo elixir da saúde, né? Toma esse remédio que ele é amargo, mas salva qualquer doença e custa X reais. Se ele não sanar a doença, é propaganda enganosa. Eu estou vinculando algo que tecnicamente não faz o que promete. Então ali eu sou obrigado agora a entregar essa cura ou indenizar a pessoa pela expectativa. E outras sanções que a lei permite. Veja como é importante então a gente definir exatamente do que se trata o que a gente está oferecendo. Então a gente pode olhar aqui que a propaganda e a publicidade e a promessa do produto tem que de fato entregar o que está se falando. E isso não é só na qualidade. Não é só na qualidade, imagine o preço. Você fala assim, televisão, LCD, 85 polegadas, R$1.000. Qual que é a pegadinha? Todo mundo vai clicar lá. A hora que chega, dá para falar, olha, foi engano, na verdade custa R$6.000, mas está no desconto, você passar no cartão, ainda assim é um bom preço. Então você está chamando a pessoa para entrar no seu site. Então você faz isso fingindo que é um engano, para que encha seu site de pessoas, aí você venda pelo clique Você não vai vender tantas quanto seria por R$1.000, mas você vende mais por induzir a pessoa a ir até o seu site e ver o produto. Se você oferece uma televisão dessa R$1.000 propositadamente, você é obrigado a entregar, porque a propaganda vincula o que a promessa que está ali. É isso que está dizendo ali, entendeu? A possibilidade de alegações de propaganda enganosa. Se o valor percebido foi criado por exagero publicitário ou indução a erro, então o cliente pode alegar a propaganda enganosa ou abusiva, com direito a devolução ou indenização. Por exemplo, aqui o exemplo de um produto vendido como se fosse premium, com preço elevado, mas ele tem um desempenho inferior ao anunciado. Na verdade, ele é um produto de prateleira, não tem nada de premium. Então a gente pode pedir a devolução, a indenização ou até o abatimento proporcional do valor pago, para que ele se adeque ao que realmente foi entregue. E seguindo, o preço não justifica a ausência de qualidade. Então, mesmo que os produtos ou serviços de baixo preço que a empresa está oferecendo, tem que ter uma qualidade mínima esperada. A empresa tem que garantir isso. É o artigo 18, vamos olhar ele lá. Eu vou correr aqui que é mais rápido. Artigo 18. Os fornecedores de produto de consumo duráveis ou não respondem solidariamente, ou seja, toda a cadeia, né, por vícios de qualidade ou quantidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrente de disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Aqui fica claro, o exemplo típico é o mercado. Você vai lá e compra um produto, um pote de azeitona, e está lá, 300 gramas de azeitona. Se você leva esse pote e você pesa, na sua casa você pesou e tem 300, em vez de 300 tem 250, por exemplo, significa o quê? Falta da quantidade indicada. E aqui você tem esses mesmos direitos, indenização e tudo mais, devolução. Então veja que tem várias nuances essa questão. Então fica de olho se o teu produto está dentro das especificações que você prometeu entregar. E aí, olha, lembrar sempre que o cliente não pode ser prejudicado por ter pagado menos se a empresa gerou a percepção de um valor superior. Então, o valor percebido, muitas vezes, é alimentado pela própria empresa. Pode gerar obrigação implícita, contratual, dever de reparar as falhas ou a propaganda enganosa e riscos de judicialização, mesmo com preço baixo. Que aí o problema não é o valor que você perde, mas aí, inclusive, é risco à sua imagem, né? Porque você, no processos quanto à falta de entrega que se promete, você vai perdendo a sua fidedignidade, o cliente vai perdendo a confiança
confiança no que você está oferecendo. Então, muito perigoso isso, porque um cliente reclama para 5, 10 pessoas. E aí você vai perdendo a sua entrada no mercado. E a questão do Código de Defesa do Consumidor? Lembrando que ele é o principal instrumento legal. Ele regula todas essas questões entre fornecedores e clientes, no quando se diz respeito de consumidores, porque ele diz que o consumidor é vulnerável. Se aplica, então, quando há uma relação de consumo em que há um fornecedor, então a gente olha para o artigo 3º que a gente já viu, que mostra que é um fornecedor. Por que é importante isso? Note que, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um advogado. Eu tenho um carro. Todo mundo tem um carro, ou pelo menos todo mundo, em tese, pode ter um carro. Eu comprei lá o meu carro, qualquer marca, e eu decidi vender ele em particular. Eu mesmo vender. Eu anuncio ele. Apareceu uma pessoa e comprou esse carro. Eu entendo muito mais de carro do que ele. Então eu soube mostrar a ele as especificações do carro, ele não entende nada, mas a princípio o carro atende ele. Ele vai lá, paga o preço justo e leva o carro embora. Isso não é uma relação de consumo. Por quê? Porque eu não vendo carros, eu não sou uma loja de carros, não é uma venda habitual. Por melhor que seja o meu processo de venda, eu não sou vendedor de carros, eu não vivo disso. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque não é uma venda habitual, eu não vivo disso. Então, não é uma relação de consumo, entende? Ali eu fiz uma venda pontual. E é o que diz aqui, ó. Oferece produtos ou serviços de forma habitual. E aí, para ter um consumidor, tem que ter um fornecedor. Não basta só dizer que eu comprei algo como destino final. Eu tenho que também entender que do outro lado tem que ter um fornecedor. Então, a pessoa jurídica também pode ser consumidora, se ela for hipossuficiente ou adquirir produto para uso próprio e não para revenda ou transformação. Então, olha que informação importantíssima. Para você aplicar uma relação de consumo e usar o Código de Defesa do Consumidor, tem que existir o cliente, que é o consumidor, e tem que ter o fornecedor. Parece óbvio dizer isso, né? Mas, na verdade, é importante porque, uma vez que você descaracterize uma dessas pontas, não há relação de consumo. Então, é o que eu disse, é o caso da venda do automóvel. Se o consumidor, de um lado, tem todas as qualificações para ser consumidor, mas eu não tenho de fornecedor, eu nem ele podemos usar o Código de Defesa do Consumidor. Ou, por outro lado, eu sou um fornecedor, mas ele não é consumidor, ele está no meio do caminho, também não se aplica. Então, é muito importante que seja muito bem definida essa relação para que possa formar esse triângulo entre lei, fornecedor e consumidor. Senão, não há uma relação de consumo. Isso é muito importante para que a gente possa aplicar ou não essa lei, ou cair no Código Civil, que, como a gente já falou, é mais brando. E aí, alguns princípios fundamentais a proteção contra práticas abusivas e cláusulas leoninas, que são cláusulas abusivas também, que prejudicam o consumidor, porque, via de regra, quem faz o contrato nessa relação é sempre o fornecedor. É obrigado também informação clara e adequada, para não enganar o cliente do que está recebendo exatamente. E a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito ou falha, basta ter a falha e o dever de indenizar. Não é necessário que exista também a culpa ou eu não vi, não fui eu, né? Aqui basta ter essa falha e ser você o agente fornecedor. Tem também as principais obrigações do fornecedor, que é garantir a qualidade, a segurança do produto ou serviço. Tem também a questão de cumprir o que foi prometido, na publicidade inclusive, estabelecer contratos com linguagem clara e acessível, e caso não se faça isso, pode sofrer uma indenização, a devolução de valores e até multas administrativas. E tem um impacto, né, na gestão disso tudo, porque vocês devem então, como empresários, ajustar os seus contratos e a política de atendimento conforme o Código de Defesa do Consumidor. Treinar equipes para evitar práticas abusivas, propagandas enganosas e coisas do tipo. E estabelecer processos para você lidar com as reclamações e garantias, para ter efetividade nessa parte. Porque esse pós-venda mal feito pode prejudicar, inclusive, caso isso for judicializado. Em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável sempre que a empresa atua como fornecedora e deve pautar sua relação com clientes de boa fé, transparência e responsabilidade. Se você ignorar isso, você pode expor a sua empresa a riscos legais e financeiros. E aí, no aspecto jurídico, existe a diferença que a gente já explicou sobre fornecedor e consumidor. O fornecedor está no artigo 3º, que diz justamente que toda pessoa física, jurídica, pública, privada, a gente já passou por isso. A importância da habitualidade e também é importante que há uma posição ativa nessa cadeia de consumo. Também já falamos do consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto como destinatário final. Então, lembrando-se que não pode ser destinado à revenda, nem à transformação, e a proteção independente da capacidade econômica. O foco é na vulnerabilidade ou hipossuficiência. Ou seja, se a Brastemp vai comprar de mim uma pecinha de R$30, se eu entendo dela e ninguém mais entende, é uma relação de hipossuficiência se ela é consumidora final, se ela é o destinatário final desse produto. Então não importa o tamanho da empresa. E aí quais são os cuidados que a gente tem que ter com nossos clientes? Comunicação sempre clara e precisa,
transparência nesses contratos, devem ser feitos de forma clara, objetiva. Tem que lembrar que se qualquer cláusula estiver confusa, ela é interpretada e convertida tudo a favor do consumidor. E não pode ter nenhuma informação meio que escondida, né? Assim, nada intrínseco assim que pode prejudicar essa relação, principalmente se isso for ruim ao fornecedor ou ao consumidor, porque a gente sabe que perante o juiz isso vai se reverter em favor do consumidor. Dever de informar também a gente já falou um pouco, é muito importante você ter todas as características essenciais do produto bem descritas, os riscos envolvidos no uso, condição da venda, preço, forma de pagamento, prazo. Um erro nisso vai obrigar você, vincular você a fazer aquilo que prometeu. Então a falta de clareza pode gerar isso, acusação de prática abusiva ou até responsabilidade por um vício oculto, porque você não informou que tinha aquele vício no produto, ou que pode existir no futuro algum problema nele. E a comunicação publicitária, tudo que for divulgado se incorpora à obrigação contratual. Você não pode ir à televisão, prometer e seu cliente vai na sua loja e você não cumpre, porque você divulgou isso de forma ampla, para todos, para qualquer um que veja. Então você tem que integrar aquilo enquanto aquela propaganda é válida. E a propaganda deve ser fidedigna, essa publicidade não pode ser abusiva ou enganosa, ela tem que estar muito clara e direta e objetiva no que a empresa quer oferecer e pode oferecer para os seus clientes. Em resumo, o contrato e a comunicação devem ser claro, completo, acessível. A falta do cuidado, você pode ter uma nulidade de alguma cláusula do contrato ou até sofrer uma indenização. E por fim, gente, a relação entre empresa e cliente, ela é muito mais do que uma troca. É um contrato implícito, guiado pela confiança, pela responsabilidade, por exigências legais que transformam cada promessa em um compromisso jurídico. Então, veja que quando você tem uma relação entre você e seu cliente, comece por aí. É uma relação de consumo ou é uma relação meramente de código civil? Isso vai ser determinante para saber o que você vai fazer na relação contratual, nos deveres e direitos que você tem enquanto fornecedor. Se você é um intermediário, fique de olho se depois de você é a ponta ou não. E olha que interessante, se você é um intermediário que ainda tem mais uma pessoa na ponta e depois vai o cliente, você tem que estar de olho no que o outro está fazendo. Por quê? Se você está aqui como intermediário, por exemplo, uma fábrica, você vende para uma loja e essa loja passa para um terceiro, que é aí sim o consumidor, você tem que ficar de olho no como está sendo o tratamento do cliente e o acondicionamento do produto nesta loja. Por quê? Se houver uma falha nessa transação toda do produto que você produz e o consumidor tem um dano, ele pode chamar todos os fornecedores envolvidos na negociação, não apenas a loja. Por mais que a loja seja a principal causadora do dano, você tem que responder junto. Isso o consumidor acaba acionando. E aí você vai ter que se ver, muitas vezes, tendo prejuízos por conta de outras pessoas na cadeia. Então você, como um intermediário, se você está no meio do caminho, veja como vem o produto da origem que você adquire e veja como vai seguir esse produto pós o que você está envolvido, para ver se você não vai ser responsabilizado no meio do caminho por um erro das outras pontas. Se já é difícil a gente mitigar os nossos próprios riscos, mas ainda olhar o dos outros. Então, compre com qualidade, diz a nota fiscal, diz a precedência do que está comprando. Na hora de vender, certifique-se de que sejam lojas honestas, dignas, corretas, que vão fazer um bom atendimento e que não vai deixar respingar em você os problemas do que ele tem na loja. Veja quanta coisa importante a gente está vinculando num negócio que vai muito além de impostos, de funcionários que pedem a conta que geram ações trabalhistas e outras coisas. Então, ter um empreendimento no Brasil exige a gestão de tantas variáveis quantas você puder imaginar. E o segredo é você saber administrar isso de forma que nada pare de funcionar e funcione bem. Veja, é tanta coisa que o mais importante de lembrar é que uma coisa por vez, tudo funcionando sempre, devagarinho, tudo entra no eixo. E a nossa ideia aqui é mostrar para vocês implicações jurídicas que talvez você não tenha nem pensado. E aí você começa a abrir mão de certas questões que tem que fazer por achar que não precisa. Para que eu vou fazer isso? Tô nem aí, vou deixar passar isso. Basta o primeiro problema para você entender o tamanho do enrosco que a gente entra por deixar de fazer uma obrigação legal às vezes. Dito tudo isso, fica a dica então. Atente-se ao Código de Defesa do Consumidor enquanto fornecedor. Fique de olho. Se você tiver um colega próximo de você, um advogado, faça uma consultoria jurídica com ele para ele analisar toda a sua cadeia de negócios, toda a sua forma de trabalhar. Se ele encontra nessa consultoria alguma falha no teu trabalho ou algum problema que pode ocorrer que pode gerar uma indenização, uma responsabilidade sobre você de um cliente. Agora, se você não trabalha na ponta, você é um fabricante, um distribuidor, e você revende para terceiros que também vão revender, isso vai atenuando a sua presença, mas ainda assim fique de olho. Mas de qualquer forma, o Código Civil também tem cláusulas muito protetivas para qualquer relação. Então não é porque a gente saiu do Código de Defesa do Consumidor que eu posso fazer qualquer coisa.
Na verdade, ele é um pouco menos protetivo. Por quê? Porque sabe-se que duas empresas têm a capacidade de negociar muito mais e têm condições de poder de negociação, de contrato e barganha muito maior do que uma pessoa versus uma empresa grande. De tudo isso, eu paro por aqui sobre o que é o direito de uma empresa em relação aos seus clientes. Tem muito mais que a gente poderia estar dizendo, mas aí esse vídeo ficaria muito longo e muito complicado de eu ser assistido. Então eu espero que você tenha gostado. Fica de olho aí que logo logo tem mais um vídeo e vamos para frente, gente. O curso é longo, estamos só no primeiro capítulo. O livro é longo e eu vou falar dele inteiro. Lembra que o vídeo está aqui na descrição do vídeo. Tem um livro que é um PDF, que é um livro, é um curso completo de direito para empresários. Em que pese a gente falar que é para microempreendedores, serve para qualquer empresário. A gente põe microempreendedores porque a gente sabe que ali é onde está precisando de mais esse apoio jurídico. Mas se você é uma empresa de médio porte ou grande porte, tudo bem que você pode ter um corpo jurídico, mas se você se interessar para a leitura, não vai ter prejuízo nenhum, porque lá eu não foco especificamente em certos institutos, por exemplo, no pequeno empresário. O bom exemplo é a aula de hoje. Ela não é específica só para o pequeno empresário. Lá na frente, eu vou ter alguns capítulos específicos para pequenas empresas? Vou. Aí você pode ver a título de curiosidade, ou para entender a tua relação com fornecedores e clientes seus de empresas menores, ou apenas para você ter esse conhecimento. Mas, via de regra, por hora, tudo é muito igual para qualquer empresário. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. Deixe o seu like, aquele joinha maroto. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo para aquele colega que está precisando. Comenta na parte de comentários aí embaixo o que você achou do vídeo. Comenta o vídeo aí para a gente poder saber o que está pensando. E eu vou começar a gravar também vídeos pequenos, shorts, de respostas rápidas. Então, se tiver alguma pergunta, você pode mandar tanto aqui no canal, tanto aqui nos comentários do vídeo, como no e-mail que eu vou deixar na descrição também, que é o meu e-mail pessoal. Lembrem-se, eu não estou fazendo um call to action para você me contratar como advogado. Então, esse canal, esse YouTube e esse e-mail é exclusivo para dúvidas desses assuntos, para eu gerar novos vídeos curtos respondendo perguntas, tá bom? Exclusivo para isso. Por favor, procure o seu advogado ou advogado da sua região para resolver questões jurídicas suas. Eu não estou aqui querendo ferir a ética, esse canal não tem o objetivo de angariar clientes. O objetivo meu é passar conhecimento. E eu espero que eu esteja fazendo isso de uma forma que esteja lhe agradando. E se não está, críticas construtivas, aquelas que vão falar, olha, faça isso, faça assado. Eu vou vir com muito carinho e agradecer imensamente, porque você está melhorando o meu trabalho, me ajudando a fazer um trabalho melhor, com uma entrega melhor para você mesmo. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.